Paz e graça a todos, sejam bem-vindos a mais um Pod Prosa. E hoje vamos ter um tema muito importante, que eu tenho certeza que você não vai sair do lugar aí, vai esperar até o final, porque o tema de hoje é um conteúdo de suma importância, né? O entendimento dele. E nós estamos hoje com essa proposta para vocês, para que vocês fiquem aí, nos ajude também, dê sua opinião, depois nos comentários. Mas antes disso, dá um clique e se inscreve. Eu quero até agradecer ao pessoal do primeiro programa, muita gente se inscreveu e continua se inscrevendo, clica no sininho, nos acompanhe, terá muito mais conteúdo, tá bom? Eu te agradeço. Bom, hoje eu tenho aqui dois convidados para esse tema. Hoje vamos falar sobre adoração, o que é realmente adorar. Então, nosso conteúdo hoje é cristão, nós vamos falar sobre o culto a Cristo, sobre o que significa a palavra adoração, se o que a gente tem visto hoje é adoração, qual é o conceito de adoração, o que a Bíblia diz sobre isso. E como é um tema, eu sei que é um tema às vezes até polêmico, principalmente pelo resultado do que está se acontecendo hoje, principalmente nas igrejas, eu trouxe aqui duas pessoas preparadas para o tema. Primeiro eu quero apresentar a vocês o pastor Neto, ele é pastoreio ali em Itaperoá. Vamos ouvir então o pastor Neto nas suas primeiras considerações. Pastor Neto. Olá, shalom a todos, uma alegria grande estar aqui para poder compartilhar e tentar contribuir e orar e torcer para não ser cancelado depois de expor aqui o que a gente pensa, o que a gente entende biblicamente sobre esse tema. Amém. Também conosco uma adoradora na área de música, né? A nossa querida Bia está aqui conosco, quero apresentar também. Bia está com a oportunidade das nossas primeiras considerações, Bia. Shalom, queridos, shalom a todos, muito bom estar aqui, é uma honra receber esse convite para falar desse tema que é tão importante, falar sobre ele, entender sobre ele, porque ele precisa ser entendido para viver, né? Que é adoração. É muito bom estar aqui. Que bom, então você está convidado já para mergulhar conosco nesse tema. A palavra adoração no grego chama-se proskineo, que é o ato de homenagear, prestar homenagem, reverência ou expressar respeito ou súplica. Dentro desse conceito, pastor Neto, as igrejas hoje estão adorando ao Senhor? Cara, inclusive hoje a gente teve uma conversa sobre isso. Porque a gente confunde muito a adoração com a apresentação. E aí dentro da apresentação, é claro, a gente vai precisar de todo um bojo de técnicas e tudo mais. Para a adoração, não. Uma pessoa, por exemplo, que é desafinada, por exemplo, ela pode adorar. Por que eu citei primeiramente essa questão da pessoa desafinada? Porque a gente estabeleceu um conceito de que adoração é música. E aí, claro, no decorrer desse bate-papo que a gente vai discorrer sobre isso. Na verdade, para além da gente ter resumido a adoração à música, a gente resumiu a adoração a um ritmo. E aí, dentro dessa proposta, hoje, você tem, no nosso aspecto de culto, nas nossas liturgias, parece que a gente desvincula o momento da palavra e o momento do louvor, como se a palavra não fosse adoração, como se a adoração fosse apenas música. Então eu acredito que a gente tem muito a avançar, a aprender sobre adoração, porque de fato, no que se refere à nossa liturgia de culto, por assim dizer, a gente resumiu a adoração à música. Então quando você me pergunta, existe realmente adoração, o conceito de adoração nos nossos cultos? Eu acredito que, em parte, sim. Mas falta muito, porque a gente resumiu a música, e mais do que isso, a gente resumiu a um ritmo. Tipo, vamos cantar uma música de celebração. Vamos, na nossa linguagem, né, dos crentes mais antigos, um corinho de fogo. Vamos cantar uma música de celebração. Agora vamos cantar uma música de adoração. E aí a gente já pensa no ritmo mais calmo, mais tranquilo.
como se a celebração não fosse adoração, como se uma música em ritmo de forró não fosse adoração, entendeu? Então, existe sim a intenção de adorar, mas os conceitos eu acredito que estão equivocados sobre isso, sobre adoração e culto. Ok. Vamos aprofundar mais ainda esse tema hoje. E eu quero perguntar a Bia, inclusive, que ascendeu no meio cristão nessa área, se a questão é vaidade mesmo, é performance, ou se em algum momento, lá no meio dos louvores ali, dos músicos da igreja, existe a percepção de que é uma adoração em comunidade. Bem, é muito aquela questão do entendimento, né? Se a pessoa não busca entender o que está fazendo, ela vai fazer uma performance. Ela vai fazer uma performance, ela vai estar ali, né, colocando o talento que ela sabe fazer, mas é muito complexo esse assunto, porque quando você tem um grupo que você busca, né, o discipulado, o entendimento da palavra, o que é adoração na palavra, assim, sim, esse grupo ele vai dar uma resposta correta. Ele vai estar ali sabendo o que ele está fazendo. Eu estou adorando com toda a minha instrumentalidade, com os instrumentos, com as canções. Eu estou aqui adorando junto com a igreja. Mas se não houver esse entendimento, a pessoa está ali fazendo simplesmente uma apresentação. E perigoso, mais ainda, se a pessoa tiver muito talento nessa área. Uma boa voz, uma boa instrumentalidade, a pessoa que sabe tocar bem os instrumentos. Muitas vezes ela fica até escondida atrás, né, de todo esse dom, se ela não buscar o entendimento do que realmente é adoração. Então, eu acredito que um grupo é possível. O grupo é possível. O grupo está fazendo ali aquele louvor, aquele momento ali, sabendo o que está fazendo. Se ele for um grupo que estuda, que tem ali uma visão de discipulado, que as pessoas estão aprendendo. Mas se não houver esse entendimento, muitas vezes, não vou generalizar, o que está ocorrendo é uma apresentação. Ok. Pastor Neto, em cima dessa resposta de Bia, eu me lembro que, não tem muito tempo não, 10 anos atrás, talvez 15, era muito comum na igreja ter os corais, né? Tinha o coral dos homens, o coral das mulheres. Havia uma participação melhor, maior da igreja. A consequência disso ter terminado, ter praticamente diminuído 90%, tem a ver com esse movimento gospel que aconteceu dentro da igreja? Eu acredito que em parte sim. Em parte sim, e a outra parte é por conta... Porque assim, ia falando assim, é muito complexo. E de fato a gente tem que procurar, sabe, medir as palavras para poder falar. Com essa questão de ter que montar cenários para atrair pessoas, infelizmente hoje a igreja vive essa fase, né? Eu sei que é um papo para outro momento, mas é que cabe aqui. A gente tem que mudar cenários e estabelecer uma atração para poder atrair o povo. E aí, com isso, com essa necessidade que foi surgindo de atrair o povo, a gente mexeu na liturgia. A gente mexeu na liturgia, a gente mexeu no cenário. E junto com isso veio a profissionalização. Porque antigamente as pessoas não visavam o lucro. Uhum. Então, com a ascensão do mercado gospel, né, o que acontece? Aquele adorador de igreja local, hoje ele tem um escritório cuidando da sua agenda. E aí, por conta disso, a gente criou profissionais que têm uma demanda muito mais fora do culto do que no culto. Então, o movimento gospel, ele vem porque se percebeu que tem um público, é um público fiel, um público que consome bastante. Se não me falha a memória, o gospel só perde do sertanejo. Então, olha quantos ritmos nós temos, quantos segmentos nós temos. E nós temos, no que se refere a vender, o gospel só perde para o sertanejo. E isso adentrou as igrejas. E aí, junto com isso, a essência da adoração. Estava lembrando daquela música do David aqui, né? Estou voltando à essência da adoração.
essa essência foi se perdendo e aí foi se dando lugar mais. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de música de qualidade, sabe? Com voz bacana, com instrumento bacana, com som bacana, não estou dizendo isso. Mas com a questão do crescimento desse movimento gospel, focou mais na questão técnica do que na questão realmente da adoração à essência. Por exemplo, você vai lembrar, o pastor Antônio Cirilo, ele começou com o violão dele e ele era resumido até nas notas, por assim dizer. Se você fosse olhar com um olhar técnico, ele era um camarada que pegava e cantava uma música com 3, 4 notas. Mas... E 3, 4 frases. Exatamente. Exatamente. Então, como a gente pegou essa veia aqui de focar na questão da adoração da música, você percebe que hoje ele continua porque na fama, ele foi projetado e ele, quando ele chegar, por assim dizer, ele vai ter a agenda aberta. Mas eu penso, Fábio, que esse movimento ele contribuiu muito, principalmente depois das redes sociais, hoje, né, as pessoas têm acesso e tudo mais, mas foi se perdendo essa essência da adoração. Então, a intensidade para contar um culto para 50 pessoas é uma e para 500 pessoas é outra. Não é sobre isso. Interessante o que o pastor Neto está falando, e até faço a ponte com Bia. Respondam para mim, por gentileza, é só impressão minha, é uma coisa de Fábio, ou se tem a ver também com a intensidade da adoração de vocês também. Às vezes a gente vê todo um grupo com os instrumentos profissionais, cantor extremamente afinado, todo mundo tocando a nota correta, e parece que a gente está ouvindo uma música qualquer. Aí, daqui a pouco, entra um rapaz com violão, só ele, o violão e a voz, e começa a cantar, e fica nítido para nós. Claro, pode acontecer o contrário também, mas fica nítido para nós que não é uma performance musical somente. Está exalando alguma coisa a mais ali. Eu queria saber se isso tem a ver também, se vocês percebem isso, ou se não, a questão técnica mesmo, alguns gostam só de violão, outros gostam com a instrumentalidade toda. Eu queria saber, porque para mim testifica, inclusive, quando a voz sai em forma de adoração ou quando sai em forma técnica, apenas uma informação da música. Aí está a grande diferença do que é uma nota de adoração e uma nota técnica. Primeiro, o que acontece, né? Num grupo, eu vou falar aqui porque eu caminhei durante 7 anos com o grupo, né? Não estou falando desse grupo, mas para falar o que acontece no grupo, né? Com esse grupo, com pessoas comprometidas, com pessoas que sentam para aprender, entender o que estão fazendo, amém. Mas com um grupo, é muito mais difícil do que a pessoa sozinha. Porque a pessoa sozinha é a vida dela com Deus. A vida dela com Deus. Ela está ali expressando o que ela vive. Né? Lógico, pode acontecer ao contrário, né? O contrário, no caso, um grupo ter essa expressão e a pessoa sozinha não ter. Né? Mas eu estou entendendo a pergunta que eu posso analisar, né? A pessoa sozinha, ela tem a entrega dela, a vida dela com Deus. E um grupo responde por uma quantidade maior de pessoas. Que deve haver essa unidade. Mas nem sempre todos estão ali no mesmo pensamento, entendendo o que estão fazendo. Eu acredito muito que flui quando você faz aquilo de forma intencional, entendendo o que você está fazendo. Eu estou aqui adorando ao meu Senhor. Né? Aí, digamos, um exemplo, se num grupo de 5 pessoas, 4 pessoas estão entendendo e uma está ali simplesmente por uma performance, quem está ligado, né, a gente gosta de falar assim, né? Nem todos vão perceber, mas quem está ali sensível à adoração, quem está ali nessa mesma intenção de adorar Ele, a Jesus, vai sentir essa diferença. Então, eu acredito, né? Eu acredito que o pastor Satu vai falar e acrescentar, mas eu acredito que essa diferença é sentida porque aquela pessoa está ali sozinha entregando ao Senhor a vida dela. Eu acredito que a adoração é uma entrega de vida. Né? E o grupo responde por várias pessoas. Eu entendi sua resposta, Bia. Quero até passar para a Satu,
para ele responder a mesma coisa que eu te perguntei e acrescentar ainda mais. Era justamente em cima do que você falou que eu quero entrar com o pastor Neto também, que é o seguinte: quando a inclinação da adoração ela se torna, como você falou, mais hábil para um só músico, isso não descaracteriza o culto coletivo, que é um dos mandamentos da Bíblia, porque assim, uma coisa é você pegar o violão no seu quarto, tocar e cantar. Aí acho até que se enquadra muito no que você falou. Quando essa performance acontece dentro do culto coletivo, isso não tira também um pouco do significado do que é estar todo mundo junto em um só espírito? O que é que você acha, Neto? Cara, a questão do grupo, Bia foi feliz na colocação dela, porque, na verdade, precisa estar bem ajustado, né? Bem sintonizado um com o outro no que se refere com o olhar técnico na harmonia, né? Como diz lá no sertão, se for um para o norte, outro para o sul, da BO. Mas tem a questão da espiritualidade, que é diferente de uma pessoa só. Mas eu acredito também que isso tem muito a ver com a maneira com que cada um se prepara para aquilo. Por exemplo, eu estava até brincando esses dias que, usando um exemplo prático de cozinha, tipo, comida é afeto. Quando você não está bem para fazer a comida, Perfeito. você vai usar os mesmos ingredientes, a proteína é a mesma, sabe? Os mesmos temperos, tudo, mas a comida não sabe a mesma coisa o dia que você está bem. Então eu acredito que eu aprendi isso com você. A primeira pessoa que eu vou falar sobre isso foi você. Que culto quando a gente vai ao templo, o culto a gente traz de casa, né? Culto a gente traz de casa, a oferta a gente traz de casa. E com a adoração não é diferente. E isso é tão grave e é tão interessante ao mesmo tempo que até o repertório que é montado é com base no momento que o ministro está vivendo. Tem dia que a gente está mais melancólico, né? E aí até os tons que a gente escolhe, as notas musicais, elas acabam influenciando o culto. Tem dia que a gente está para cima, tem dia que a gente está meio desligado, tem dia que a gente está mais ligado. Então, tudo isso influencia para que haja essa observação clara entre um grupo. Porque assim, o grupo é mais fácil para dar na pinta que algo não está certo, que algo não está bem. Quando o cara dá o tom, a nota fora do tom, ele já sabe, molhou ali. Só que o cara só é diferente. E eu digo isso porque Bia viveu o exemplo de grupo e a minha trajetória sempre foi só. É por isso que eu lhe perguntei isso, porque justamente você entrou numa questão muito interessante sobre adoração. E lembrando a vocês que estão nos assistindo que nós estamos pautando em primeira instância a adoração através da música, tá bom? A gente vai estender um pouco mais, porque a adoração não é só cantar, tá? Mas nós estamos apurando sobre a canção porque verticalizar o culto na igreja e chamar de adoração apenas quem canta. E não é verdade, tá? Mas voltando aqui para Neto, eu fiz essa pergunta, eu já fiz 25 anos de pastoreio. Passei já em umas 5, 6 igrejas. Em todas foi unânime. Problemas no louvor. Não teve, olha, não teve uma que não tivesse algum desarranjo, alguma coisa para se mexer, fazer dentro do louvor. Aí entra a junção do que foi dito aqui. Será que isso também não é essa questão de não ter que lidar com toda essa problemática de montar um louvor? Esse dia eu estava vendo a Ana Paula Valadão falando sobre Diante do Trono, e quem ouvia Diante do Trono e via aquela coisa linda, tinha certeza que Deus estava ali. E Deus estava realmente. Sim, sim. Muita gente foi ministrada pelo Diante do Trono, pela Igreja da Lagoinha, quando montaram toda aquela banda, toda aquela estrutura maravilhosa. Mas Ana Paula trouxe a intimidade do Diante do Trono. Meu amigo. Problemas. Meu amigo. Não é coisa que acontece em banda normal, de rock, do que for. Então, essa parte, vamos chamar assim, meia negra, que às vezes não é perceptível ao público, não foi isso também que causou esse choque, aonde muitos preferiram cantar de violão, no playback,
ter que lidar com coletividade nessa área? A nebulosidade dos bastidores, né? Uhum. Porque, assim, isso é tão interessante que, por exemplo, eu a minha vida inteira, eu fui só. Eu nunca pastorei a igreja com banda. E houveram dias, inclusive na sua comunidade, nossa, é tipo assim, não fazia falta não ter uma guitarra, um teclado, um contrabaixo, Sim. uma bateria, não fazia falta. Uhum. Porque, é porque assim, às vezes, tem dias, eu estava conversando sobre isso e dizendo o seguinte, tem dias que parece que está tirando leite de pedra. Né? E aí é outro tema sobre batalha espiritual e tal. Mas tem dias que é tão leve que na primeira canção que você estabelece ali na abertura do culto, você já percebe, não, isso aqui hoje vai ser pauleira. Isso aqui hoje, né? O céu desceu. E aí o que acontece? Quando você está só, eu acredito que essa é a grande sacada e a grande diferença. Quando você está só, você compreende o seguinte, você pode fugir do repertório, você pode fugir do combinado, você pode pender para o espontâneo e ficar lá, né? Você pode fazer isso tranquilamente. Quando você está com um grupo, aí tipo assim, você até pensa, o Espírito Santo ministra uma canção, mas aí aquela canção não foi ensaiada. Então tem uma série de coisas que muitas vezes trava. Se não houver realmente um entrosamento bem legal entre o grupo, de vivência, de compreensão. Porque quando há uma compreensão, tipo assim, Cadu caminha com você. Existe um momento que você não precisa falar. No olhar, Cadu já entende o que é que você quer e o que é que deve ser feito. Por quê? Porque vocês têm um entrosamento, há uma intimidade, um relacionamento que se conhece no olhar. Eu acredito que no grupo precisa ter isso. Se não tiver isso, vai ficar um negócio mais mecânico, seguindo ali aquele repertório que foi ensaiado, sem muitas possibilidades de improviso. E quando houver o improviso, que no nosso caso, do fluir do rio, que é os espontâneos, ou alguém vai parar porque não está entendendo nada, ou alguém vai dar um tom errado, enfim. Tem muita chance de não dar muito certo na parte técnica. Eu estou falando aqui da parte técnica. Porque o rio de Deus vai continuar fluindo ali, ainda que fique só a pessoa no teclado ou no violão, mas eu creio que é basicamente por aí essa questão. Há uma coisa interessante sobre adorar através do louvor, da música, que é a única área da igreja que paralelamente está ligado a um ambiente cristão, ao ambiente de adoração e ao mundo ao mesmo tempo. É a única. Porque quando o pastor ele é assalariado da igreja, ele se dedica só à igreja. E mesmo que secularmente ele trabalhe, ele sabe definir, separar a pessoa que está ali liderando a igreja do trabalhador que tem um emprego. Sim. Mas no caso da adoração, o que acontece é o seguinte, o rapaz vende muito CD, vende disco, ganha muito dinheiro como músico, nada contra isso, ele é um músico e ganha dinheiro cantando gospel, mas na igreja ele tem essa sombra, ele não consegue separar o adorador do cantor que vende muito. O artista, né? Essa é uma questão só do artista ou também a própria igreja que centraliza no homem a colaborou. Eu não posso deixar aqui de falar, de lembrar do show que Thales fez, onde ele gravou os 2 CDs, eu não me lembro o nome dos CDs, dos DVDs, que estourou de vendas. E eu vendo esses DVDs, as canções lindas, mas eu vendo os DVDs, era a mesma coisa de ver um show de rock de uma banda qualquer, de qualquer conjunto musical. Tamanha histeria, gritaria que se ouvia no ambiente. Porém, aquilo às vezes é associado a uma adoração a Deus. A minha pergunta é, tem relação isso? Não foi perigoso para a igreja trazer essa homogeneidade no mesmo momento que a pessoa vende CD e pede 60, 40 mil para cantar em tal lugar, ao mesmo tempo ela é adorador? Será que, do ponto de vista bíblico, isso é real, é verdadeiro? Estava esperando essa hora chegar, que é a hora de ser cancelado. É porque, assim, eu estava batendo papo com Débora, e Débora, aquela menina muito crente, ela é crente. Débora é a filha do Minha pastor filha. Neto. Débora, né? minha filha, tem 15 anos, ela já está tocando teclado na igreja, já está vendo Linda, linda, linda. E explicando para ela isso, sobre a questão de música, né? Porque, para mim, na minha percepção, alguns pastores discordam e
Inclusive, alguns acho que nem vão me chamar mais depois disso. Mas tudo bem. Existe a música secular, existe a música gospel e existe a música profana. Explicava isso aí. Tem muita música secular que a letra da música em si não é nenhum agravo. Não agrava a santidade de Deus. Imagine que a gente não conhecesse os autores. Imagine que eu chego aqui e vou citar para vocês 2 trechos de 2 músicas diferentes, uma secular e uma gospel, e a gente não conhecesse os autores. Certo. Primeira música, Veja. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Linda. Aí agora eu vou citar uma outra música. Ninguém conhece os autores, ok? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você... Não tenho dúvidas que aqui se parece mais com o que está na Bíblia. Parece mais A primeira canção. No entanto, a primeira é de Raul Seixas e a segunda é de Damares. Aí eu estava tentando explicar isso para a Débora. Que muitas vezes a gente polemizou a questão de música e líderes que proíbem as ovelhas ouvirem música secular. E tem música secular que ela tem uma carga que, se você tributar a Deus com ela, eu vou pegar essa música de Raul Seixas aqui, de Raul Seixas, e vou oferecê-la a Deus. Não, é interessante. Eu vou lhe devolver a palavra, Neto. Mas é tão interessante que você está falando. E quando eu me converti e tive esse encontro com Jesus, porque conversão não é levantar a mão no culto, conversão é um mergulho que você faz, o Espírito Santo entre você ali, acontece algo inexplicável, não dá nem para explicar aqui no microfone. Mas quando eu tive esse contato, essa experiência única com o Espírito Santo, logo em seguida eu estava ouvindo assim a rádio e cantou aquela canção de Guilherme Arantes. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Cara, parecia que eu estava dizendo isso para Jesus. Sim. Entrei em lágrimas. Hoje nasceu o novo sol do meu peito. Ó. Então, o que você está falando tem tudo a ver. Tudo a ver. Agora, o problema é justamente o que eu te disse. Há um flerte, a única porta hoje da igreja, que é um flerte com o mundo, que entra e sai, é através da música. Exatamente. Então, eu queria que você continuasse. E a gente não sabe, a igreja não tem maturidade de separar o artista. Porque, tipo assim, imagine que chega na minha igreja um camarada que ele toca num barzinho. E aí ele ganha vida, ele sustenta a família tocando no barzinho. Sim, né? Ok. De maneira nenhuma a igreja vai ter maturidade para ter esse cara cantando no louvor da igreja, tocando no louvor da igreja. A não ser que ele largue o barzinho. Aí eu vou dizer, ó, eu vou botar uma faca no pescoço dele, ó, você vai ter que largar. Mas em contrapartida, o que a igreja vai fazer por ele? Nada. Sim. Então, aí fica fácil. Aí eu estava explicando a Débora exatamente isso. Por quê? A Bíblia, ela revela vários artistas. Você vai ver no decorrer da história, da narrativa bíblica, artista. E a arte pode ser usada para adorar a Deus. Sim. Pode ser não, ela é e ela deve ser usada para adorar a É uma Deus. expressão de adoração. Exatamente. Só que aí foi que a gente pegou, por conta do nosso legalismo, por conta dos nossos estatutos, por conta Religiosidade. da nossa religiosidade, dos nossos regimentos internos, a gente foi lá e colocou uma venda no olhar da igreja de que eu sou um artista, eu adoro ao Senhor com a música e tudo bem. Só que eu preciso saber separar, e é isso que a gente não... que tem a ver com a sua pergunta, eu preciso entender que sou um artista, mas enquanto adorador, o meu foco não é mostrar que eu sei, que eu posso e que eu tenho, né? Não é me engrandecer em nome de... Não, eu sou um artista, eu sei que eu faço bem, eu toco bem. Estou dando um exemplo, não é o meu caso, viu? Certo. Eu sei que eu toco bem, eu canto bem, eu tenho uma boa voz e tudo mais, mas isso está sendo usado para a glória de Deus e não para eu ter mais agendas. Então, o que tem acontecido é isso. É como você vai fazer um casamento, aquela galera, os fotógrafos estão ali. Eles não estão ali com a mesma motivação do pastor que está fazendo o casamento. Qual é a motivação do pastor que está fazendo o casamento? É abençoar aquele casal, é liberar a bênção de Deus sobre eles, é dar direção, direcionamento para uma vida A3, né, por assim dizer.
é homem, mulher e Cristo. Mas os fotógrafos não, eles estão ali para quê? Para fazer o nome deles, para vender um produto. Então eles vão querer o melhor ângulo, eles vão querer, sabe, a melhor posição, eles vão querer a melhor foto, eles vão querer isso, porque eles estão ali vendendo o produto, para que depois aquela noiva indique e outro indique, e isso gere likes e curtidas nas redes sociais. É exatamente o que a gente fez com a música. Então tem um artista sim que sobe lá para adorar, mas tem um artista que sobe lá exatamente como uma plataforma, um trampolim para que venha mais shows, para que venha mais agenda e para que venha mais dinheiro. Aí entra uma outra questão que eu quero passar agora para a Bia, que Satu falou aí. Ponto e vírgula. Em cima do que acabamos de ouvir, tá? Não fica, então, a liderança responsável em discernir o que é artístico e o que é adoração? Porque é possível isso hoje, com o nível de canções que estão acontecendo hoje nas igrejas. É possível identificar. Isso não foi para Jesus, isso foi para Jesus. E há, inclusive, hoje já, uma espécie de fã-clube na igreja, que é mais triste ainda. Um fã-clube que, quando diz é fulano que vai cantar, se move, vem e aparece. Onde está a adoração nisso aí? Nossa, é o que o pastor Satu falou no início. Eu vejo que devemos voltar à essência, né? É um retorno à essência, porque a adoração se perdeu nisso tudo aí, né? E vocês estavam falando, né? E eu estava analisando nessa ótica de liderança de grupo, de louvor, de igreja, né? 7 anos caminhando com eles ali. E eu falei muito sobre discipular, sobre ensinar, porque na verdade é a visão que eu vivo, né? O Senhor é um discipulador, é o nosso discipulador, e sempre fala essa frase, né? Que é muito mais fácil discipular alguém que chegou verde, alguém que chegou e não conhece nada. Não passou por essas etapas sinistras. Isso. Então, assim, na igreja, nessa área, é muito difícil. Nessa área, quem procura o grupo de louvor é quem já trabalha com música, quem já tem mais experiência, né? Aí a pessoa pensa assim, agora eu sou de Jesus, vou fazer isso para Jesus. Aí a área da igreja que procura é o grupo de louvor. E acredite, é quem mais, não agravando a todos, quem mais dá trabalho, né? É quem vem de uma forma profissional. São os que mais dão trabalho, né? Se eu posso falar assim, não quero ser cancelada, por favor, mas quem mais dá trabalho é essa galera profissional, né? Que vem e se encontra nessa área da igreja, né? Então, eu volto, né, a mesma tecla, o que eu acredito é que é possível se encontrar adoração se cada um estiver disposto a aprender na palavra, né, na sua vida com Deus, voltar, né, ao início, aquele que já foi mais além. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter técnicas, ser um bom profissional, não é isso, mas saber diferenciar, como o pastor Satu falou muito bem, saber diferenciar que ali ele não está fazendo pelo dinheiro, mesmo que ele ganhe, né? Mesmo que ele receba para isso, que algumas igrejas pagam o ministério de louvor, algumas igrejas pagam o ministro de louvor, né? Tem ele como um pastor profissional, né? Profissional. Então, ele não está ali só pelo dinheiro, né? A adoração, ela tem a ver com a vida que ele vive, né? A entrega vai mostrar se aquela pessoa está ali pelo dinheiro ou se aquela pessoa está ali para adorar a Deus, né? Então, é uma outra questão que vocês falaram aí que realmente chama a atenção, que a pessoa ganha dinheiro cantando num barzinho, cantando num restaurante. E aí? Quando essa pessoa não está decidiu, né? Vou viver minha vida para Jesus, vai para a igreja não vai contratar essa pessoa. Ela vai viver de quê? Né? Então... Bia até falou uma coisa interessante aí. Eu lembrei, né? Não estava nem na pauta para falar isso hoje, mas depois que você falou aí, não teve como não lembrar. Uma cena que aconteceu no último carnaval em Salvador, né? Todos conhecem a Baby Consuelo, Baby do Brasil. Ela se converteu ao cristianismo
E ela foi liberada pelo líder dela, pelo pastor, a cantar secularmente novamente. E ela foi convidada a um trio elétrico, foi para o carnaval, cantou no trio elétrico as músicas que ela, secular, que tinha antes Sucesso. da carreira cristã, e são músicas assim que a gente conhece também. E o que acontece? O trio delas parou na frente do trio de Ivete. Isso aí virou uma polêmica, todo mundo. Não sei se o pastor Neto soube disso, né? Ela tentou evangelizar Ivete, e Ivete foi irônica com ela e tal, e saiu. Algumas pessoas criticaram, outras elogiaram. Eu queria a opinião de vocês também, né? Sobre essa questão, né? Porque, segundo o Baby Consuelo, o Baby do Brasil, ela estava ali em nome do Senhor Jesus, né? Fazendo aquilo. E Ivete, até depois da ironia no trio, depois falou que não era o lugar para aquilo, que o que ela tentou fazer. Enfim, vocês conhecem a polêmica que está aqui nos assistindo. Com certeza, algum de vocês, ou a maioria, se não todos, ouviu isso aí no noticiário, na internet, foi divulgado amplamente. E eu queria compartilhar isso com vocês, em cima do que acabou de ser dito. O que difere o trio elétrico no meio da multidão, com um adorador com microfone, e a igreja, o culto, domingo à noite, com o profissional? Nossa, olha, eu trabalhei 11 anos na rádio, né? Rádio Clube de Valença, Valença FM, e para mim era uma questão muito complicada, né? Eu sempre fui cristã, né? Quando eu ainda não tinha um certo entendimento sobre adoração, eu levava numa boa aquela situação ali, né? De estar tocando música secular, fazendo programas como Samba para Sambar, né? Programas de forró. E eu estava ali como uma profissional, Bia Lima, né, na rádio. Depois que eu fui entendendo, eu acredito que, respondendo a pergunta, aqui é a minha parte, porque eu vou passar a bola aqui para o pastor, mas eu acredito que tudo tem a questão do entendimento. Eu não tenho como falar se Baby entendeu, né, se ela tem aquilo ali como um trabalho e sabe fazer a separação. Lógico que, mesmo ela tendo como um trabalho, ela usou para pregar a palavra. A resposta de Bia, gente, está muito técnica, então vou ser mais direto. Você concorda com o que foi feito ali por Baby? Ou você não faria o que ela fez? É complicado responder assim de pronto, né? Eu posso falar o que eu faria. Certo, ok. Né? Sim, claro. Porque não concordar ou concordar, eu já falei aqui que tem a ver com o entendimento da pessoa, né? Então, eu não posso dizer que Baby está certa ou que está errada. Mas o que eu faria, né? Eu não faria isso. Eu não faria essa mistura. Por causa do ambiente. A gente sabe que música é um ambiente. Tem a ver com o ambiente. Eu vejo música dessa forma. Então, ali era um ambiente de músicas profanas, como o pastor fez uma separação muito bem feita entre música gospel, secular e profana. Só que a gente sabe que na música gospel também tem muita música, não vou entrar nesse ponto aqui agora, que não é adoração. Mas, enfim, ali é um ambiente de música profana. Ali não é que Jesus não pode ser pregado. Pode, deve ser pregado naquele lugar. Mas ali, daquela forma, no trio, afrontando, né? É uma afronta para eles que estavam ali vivendo uma outra realidade. É uma afronta, tanto que ela foi tratada com ironia. Né? Então, a gente não está vendendo maracujá na feira, né? A gente não está ali vendendo mercadoria. Jesus é precioso. E ele não precisa, a minha visão de Bia, eu não faria daquela forma. Eu acredito que ela tem acesso a Ivete. Eu acredito que elas podem, nos bastidores, bater um papo. A própria vida de Baby, falar de Jesus para Ivete. Então, assim, eu vejo como uma provocação num ambiente que não favoreceu a ela, né? Eu vejo dessa forma. Eu estou aqui como mediador aqui dessa conversa, mas não deixo de coçar a língua também para não parecer, né? Eu acho assim que a igreja está nessa atitude de querer ganhar almas, até nisso a igreja está sendo idólatra. Porque eu acho interessante que quando um cantor famoso desse ouve uma canção e chora, no outro dia é tema de mensagem na igreja. Mas o seu Zé, que chorou ali por causa de uma canção que ouviu, ninguém fala nada, né?
Então, assim, fica essa celeuma em torno desses pseudo-artistas. Vai se converter o fulano, se converteu o ciclano, olha a estampa na rede social como se fosse uma notícia maravilhosa. E provando que já há uma inclinação idólatra em nós, que eu acho que começou a acontecer, inclusive, quando a canção ela ficou muito na horizontal. Não tenho nada contra canções de adoração horizontais, mas hoje, inverteu o que acontecia no passado. No passado era 90% vertical e 10% horizontal. Praticamente se inverteu. Hoje é 90% das canções na horizontal e 10% para vertical. E exatamente. Então, é isso que eu estou falando, porque a Bíblia manda para se ter um culto de adoração, tem que ter, no mínimo, racionalidade. Se o coletivo ali não estiver racionalmente buscando a Cristo, deixa de ser um culto de adoração. Eu acredito que isso ficou em segundo plano. Isso Idolatria anula a adoração. anulou. E isso ficou em segundo plano. Então, para mim, hoje, dependendo do lugar, é claro, não estou aqui, não vou generalizar, dependendo do local, tanto faz na Castro Alves, em cima do trio elétrico, como dentro da igreja. Tanto faz. Infelizmente, chegamos a esse ponto. E essa história desse pretexto de dizer que Cristo tem que ser pregado nesses lugares, que para mim é um pretexto, já que não há racionalidade, ninguém está ali buscando Jesus, ninguém quer saber de Jesus ali, porque para mim também a canção tem a ver com o ambiente, claro, óbvio. Você vai num restaurante à meia luz com sua esposa, você não vai ouvir lá uma canção de festa, você vai ouvir uma canção bem calma, tranquila, de preferência instrumental, porque cada ambiente requer um tipo de música. Então, essa questão toda sobrecarregou de tal maneira que foi atrofiando o entendimento de muita liderança, que preferiu mais popularizar a igreja do que pregar o evangelho. E se tem uma coisa que o evangelho não correlaciona é com popularidade, é seletividade. Então, isso tem a ver, Neto, que eu estou falando, essa questão da verticalização que se deixou de acontecer, da música se tornar mais horizontal, da necessidade de alguém ter que ser tocado por uma canção. Cara, é porque assim, eu estou até preparando um estudo sobre isso. Hoje, a vida das pessoas se resume em likes. Então você vê pessoas nas redes sociais fazendo coisas absurdas para terem seguidores e engajamento. Né? A influenciadora digital que morreu essa semana para tirar uma selfie. Você está entendendo? Chegamos a esse ponto. Então, assim, quanto à questão de macetar o Apocalipse, que um dos assuntos mais comentados, foi o assunto mais comentado naquele dia, no período do carnaval, né? Ivete Sangalo macetando o Apocalipse. Eu não iria. Foi dito que do ambiente, não era um ambiente para... que, querendo ou não, aquele não era um ambiente de Baby. Aquele era um ambiente de Ivete, em cima dela, com a pipoca dela. O sacerdote ali era Ivete Sangalo. O sacerdote ali Você é um cara que entende libertação. Se você pegar isso e contextualizar para a questão espiritual, sim, ela estava num território que não era dela. Sim, e por mais que ela fizesse o que fez em nome de Cristo, sim, ela fez o que Elias, por exemplo, não aceitou fazer. E às vezes a gente está fazendo em nome de Cristo, Cristo nunca pediu. Exatamente. Cristo nunca mandou, então... Com todo respeito a Baby, não a conheço pessoalmente, mas respeito demais. Não tenho dúvida que a intenção dela foi pregar Jesus Cristo. Não, e bem falou aqui, ela é uma artista, exatamente, conhecida, famosa, ela teria acesso a isso. Exatamente. Em outro momento. Então, eu não estou aqui querendo julgar. Eu acredito que, inclusive, ela foi muito corajosa, sabe? Sim, claro. Ela foi corajosa. Só que, às vezes, evangelho não se resume apenas à coragem. Porque teve uma vez que Paulo se fingiu de morto para, de fato, não morrer, né? Então, eu acredito que exatamente sobre isso. Quanto à questão da vertical e da horizontal, você falou aí,
Exatamente isso. Nunca mandou. Eu falei na minha Com todo respeito a Baby, não a conheço pessoalmente, mas respeito de moça. Exatamente. Inclusive, não quer vir corajosa. A tendência é Sim, fazer claro. o que vende. Então, hoje, o que é que vende? Vende para minha música. Não é um artista. Não é legal, é uma loja, na calma, um momento de culto, adoração, mas para o mercado em si, né? Então, você percebe gente que estourou na internet com música na horizontal. Alessandro Vilas Boas, né? Essa galera aí, e elas permanecem porque eles não são artistas de rua, não são artistas de vender shows, por assim dizer, fora do ambiente da igreja. Músicas na vertical. Exato. O negócio dele se você botar numa praça lotada Alessandro Vilas Boas, ele não vai fazer, não vai ser tão atrativo quanto o Fernandinho, por exemplo. Exatamente. Não vai ser tão atrativo como, por exemplo, Damares, como Aline Barros, porque tem canções mais na horizontal do que na vertical, né? Então, na vertical do que na horizontal. E eu já falava sobre isso há muito tempo. Eu me lembro que, quando eu conheci Fábio, a igreja estava lá realmente na graça, e eu ministrei sobre isso. Foi. Na adoração. Exato. Na adoração na horizontal e na vertical. E eu já falava que a gente precisava voltar para a vertical. E de lá para cá a coisa piorou. E aí de lá para cá a coisa piorou. Então, tudo se resume a curtidas. Por exemplo, a pessoa chorar ouvindo a música, não quer dizer nada. Eu falei na pregação do dia da igreja de uma música secular, que eu não vou lembrar de quem é, porque não é do meu tempo, acho que é do seu tempo. Que a música fala assim, ó, uma parte da música fala assim: não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Dizer que era à frente das coisas, olhando lá. É uma música secular. Mas o que esse camarada está cantando é verdade ou mentira? É verdade. Então as pessoas choram, né? Então, as mesmas pessoas que estão lá, 5 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, ouvindo a oração do bispo famoso na internet, são as mesmas pessoas que vão para o bar, que bebem, se embriagam e se prostituem. O que está acontecendo é isso aí. O que está acontecendo hoje, quando o povo estava no cativeiro em Babilônia, a Bíblia diz que os soldados babilônicos se aproximavam das prisões e diziam assim: canta aqueles louvores que vocês cantam aí, que é bonito. E aí o salmista escreveu, né? Que vergonha cantar louvores a ti como escravos. Eu estou vendo isso hoje. Eu estou vendo uma mobilização gospel para agradar quem não quer nada com Jesus. E é forte, velho. Quem não quer nada com Cristo. Essa galera é forte. Não quer. Quer estar sempre em evidência. Porque hoje virou status dizer que é evangélico. Virou status. Não, eu sou evangélico, me converti ao cristianismo. Mas a gente não vê renúncia. Não vemos. Não vemos a metanoia, mudança de pensamento. Não, a pessoa fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, reage do mesmo jeito. Mas se auto-intitula cristã. E sabe o que é difícil, cara? Que o povo gosta disso. Né? E isso que é o problema. Tá aqui Bia, o ministro do louvor da igreja local. Ela tá em todo o culto. Ela tem que organizar a vida dela com o trabalho secular, com a família, cuidar do esposo, dos filhos, tudo mais. E estar lá, e ter tempo para ensaio, e se dedica para poder. Aí você vê, muitas vezes, isso é de forma generalizada, não é só aqui. Você vê a intensidade da igreja quando é o ministério local, que vocês estão lá, e quando fala assim: ó, nós vamos trazer o ministro fulano de tal para cá. Cantando as mesmas músicas. Canta as mesmas músicas. Os pregadores, cara. Eu sempre digo isso. Às vezes a gente traz alguém de fora, porque é sempre bom a gente trazer alguém de fora, né? E até para a igreja entender que, porque quando é Deus não adianta, vai testificando, né? Às vezes a gente traz alguém na igreja que prega o que a gente falou naquela semana. Né? Então, você vê a motivação do povo em... Parece que é meu Deus do céu, não sei se essa palavra, mas parece que é uma maldição, sabe? Que desonra tanto aquele que está ali todos os dias, porque o pastor não pode repetir mensagem. Exato. Todo culto o pastor tem que ter uma mensagem nova, né? Só que o pastor itinerante, que eu não sei de onde miséria tirar essa palavra, pastor itinerante, se é pastor, ele não pode ser itinerante. Exatamente, claro. Com 10 mensagens ele roda o mundo. Ele roda o mundo com 10 mensagens. Mas o pastor local não. É como o ministério do local. Então, por quê?
Porque essa questão, o povo gosta dessas coisas. Por que o mercado gospel é tão próspero? Porque tem tanta gente enriquecendo, porque vende, cara. A gente compra, a gente consome, as pessoas consomem. Hoje, eu pensei, nessas as questões das plataformas de música, meu Deus, como é que essa galera vai sobreviver? Que vai deixar de vender o CD? Oh, meu Deus do céu. Eles continuam ganhando muito mais. Isso, exatamente. Né? Porque antigamente eles tinham que ratear com a gravadora. Hoje não, ele lança na plataforma, ele tem né? Os vídeos, quanto mais visualização, mais eles ganham. Então você percebe que é muito difícil, é um negócio monstruoso. Esse segmento gospel, eu vou ser bem sincera, eu não gosto dessa palavra. Né? A gente precisa usar, mas eu não gosto dessa palavra. E eu trabalhei, como eu falei aqui, né, muito tempo, e eu fazia um programa gospel. Era o programa de mais audiência, era o gospel, né? E aí eu fui convidada para apresentar muitos shows de artistas que vinham para Valença. E ali eu pude ter contato, né? E ainda não tendo o entendimento que, pela misericórdia e bondade de Jesus, tenho hoje, continuo, porque isso não vai parar, buscando compreendê-lo, mas o que eu percebi uma diferença muito grande de artistas que vinham, né, cantores, que eram verdadeiros artistas, né? Muitos que migraram do secular para o gospel só por causa do dinheiro, não vou citar nomes, mas vende muito, né? Só para você ter uma ideia, Beto, que você está falando, e cortando aqui rapidinho, não vou dar nome também do cantor, mas tem um cantor popular, gospel, e ele cobra R$60 mil para cantar numa igreja. Não é show, não. Para cantar numa igreja. Para ele sair de onde ele mora e fazer todo o procedimento, a viagem até a igreja, são R$60 mil. E pasme, muitas igrejas, a agenda é cheia. Aí, às vezes, vai chamar um pregador. Pastor não pode repetir popular, que é conhecido, pastor conhecido que prega. Todo culto o pastor tem uma mensagem nova. É um absurdo. Cobrando para pregar a palavra de Deus. É um ladrão. Só pensa em dinheiro. Então, assim, eu não estou querendo entrar no mérito se pode ou não cobrar. Esse é tema para outra conversa nossa. Né? Se cobra ou não, se não cobra. Eu não estou querendo entrar nesse mérito. O que eu estou querendo entrar a questão está tão assim cega em relação a isso, que se paga 60 mil, e esse dinheiro que é pago é dos fiéis, que deram o dízimo, a oferta, que se mobilizaram, fizeram algum evento para pagar esse artista, em detrimento a um pregador que está ali por 5 mil, 6, 10 mil. Então, é isso mesmo. O louvor hoje se tornou a grande evidência do culto a Deus. As pessoas, anestesiar muitas vezes, anestesia, né? É algo muito complexo, a gente vai sempre usar essa palavra, é um assunto imenso, mas o que a gente pode abordar aqui, né, o que eu observo, é que não agravando a todos, a gente sempre vai ter que falar assim, né, claro, mas é um entretenimento. Mas pode se preparar que vai ter os comentários aí, você vai ver. A gente que está nessa área da música, que é uma expressão, né, da adoração é a música. Tem várias expressões. Inclusive a Bíblia fala que todo ser que respira, né? Se você respira sabendo quem é o dono da sua vida, sua respiração é uma expressão de adoração. Né? Você está adorando a Ele. Né? Então, assim, a gente é convidado em algumas igrejas e simplesmente louvor, o tempo inteiro, oportunidade, louvor. Quando chega na hora da palavra, são 15 minutos. Vamos para a parte mais importante. E o pessoal está olhando o relógio, que está tarde. Mas encheu de louvor, né? Muito louvor, muita gente louvando e aquela coisa toda. Então, assim, é uma situação muito complicada. Porque eu não estou dizendo que não é importante, né? Trazendo da sua fala. É importante a música, é muito só que o pastor itinerante, de louvor ao nosso Deus. Mas, eu sinceramente, a palavra do alimento. E 15 minutos de alimento para 1 hora de música, né? Ou mais. Né? Então, assim, é muito complicado. Inclusive, isso cabe outro debate, né? Porque alguns acreditam que não há
momento da palavra como expressão maior da adoração, que todos são paralelos. Outros já acreditam que sim, que a palavra é um grande momento da adoração. É outro debate, né? Mas, voltando aqui para a nossa questão adoração, mais polêmica isso. eu vou dar alguns exemplos de cantoras seculares que fazem sucesso hoje no mundo, são campeãs de venda e que começaram na igreja cantando louvores ao Senhor. Mariah Carey, Whitney Houston, Diana Warnick, tem também Chaka Khan. Então, são alguns exemplos de cantoras que começaram na igreja cantando gospel e passaram a cantar. Uma escola. A igreja local é uma escola. Então, assim, só que tem uma questão. Lá nos Estados Unidos, quando uma cantora ela estoura, né? Se eu não me engano, Beyoncé também tem uma raiz gospel. Quando ela estoura, ela vai para o mundo, cantar no mundo, fazer suas músicas, enfim, suas agendas. E essas agendas não têm nada a ver com igrejas. São agendas de show mesmo. Já são logo adquiridos os direitos dela para uma grande gravadora. A gravadora já exige dela tal procedimento durante o ano. Enfim, ela não tem nem tempo de ir para a igreja. No Brasil, não. No Brasil, o Brasil imitou o gospel americano. Deixou claro isso. Tanto é verdade que Diante do Trono é quase uma cópia do Hillsong. Só que o Hillsong não se tornou um grupo popular de venda de discos mundiais. Continua inserido na igreja. São várias ramificações do Hillsong hoje no mundo. E no caso do Brasil, não. É um cantor evangélico adorador que ganha vida como gospel, que é tido hoje no meio secular como uma das maneiras da música. Né? Não é à toa que a Som Livre trouxe o meio gospel para cá, com a única intenção de capitalizar, mais nada. Não tem nada a ver. Eu vi tanta gente fazendo festa. Olha, a Globo vai fazer um show evangélico, vai juntar todos os pastores. Meu Deus do céu, só capital, gente, isso é só dinheiro. A Globo só se interessou pelos cantores gospel porque dá grana, dá audiência, mais nada, não tem nada a ver com adoração a Deus. Então, é isso mesmo. Essa parceria de, ao mesmo tempo que, como Elias diz lá, até quando vocês vão adorar a Deus e a Baal? Né? É isso? Vamos ganhar um dinheirinho lá com a turma de Baal, mas daqui a pouco a gente volta e adora a Deus. É isso que está acontecendo. Eu acredito que tudo isso acaba se tirar o cachê. Então vamos tirar o cachê de vocês. Porque assim, uma outra frase que eu aprendi com você na caminhada, e que realmente, nossa, faz um sentido grande demais, é que quem gerou o mercenário foi a Igreja Miserável. Eu aprendi isso com você. Porque eu e você, até brinquei assim, cara, eu sou o verme do carrapato, do cavalo do lavado. Não sou nem um anônimo, eu sou o anônimo do anônimo do anônimo. Mas tanto eu como você, a gente já viajou e teve que botar gasolina do nosso bolso para voltar. É verdade. Né? É verdade. Eu me lembro que teve uma época que estava pastoreando no sertão, uma fase bem difícil mesmo. E eu fui convidado para ministrar numa cruzada de jovens, e eu fui. Era um lugar público, mas tinha som alugado, jogo de luz e festa de camisa e tudo mais. E eu saí da minha casa, deixei minha esposa, peguei meu carro, botei na estrada abaixo, desci, paguei pedágio, jantei. E aí cheguei lá, preguei, e o dinheiro que ele me deu só deu para ir, não dava para eu voltar. É absurdo, né? E eu tive que ligar para o tesoureiro da minha igreja, é o seguinte, bota dinheiro aí para eu voltar, que eu não consigo voltar. Então, eu sei que também isso acontecia no início, essa galera está lá em cima hoje, que abriram um caminho para o mercado gospel entrar, que eles disseram assim, cara, se a gente não cobrar, a gente vai pagar para trabalhar. Então vamos cobrar aqui para a gente compensar e ter um equilíbrio, para a gente pelo menos levar o leite do menino para casa e tudo mais. E eles começaram a cobrar, e foi cobrando, e foi gostando, e a igreja foi pagando, e eles foram aumentando o cachê, porque não faz sentido. Imagina o cara fazer 10 shows por mês a 60 mil, é 600 mil. E o que mais me assusta é que é em nome de Deus. Aí você vai ver, a maioria dessa galera, elas não têm pastores, né?
elas não prestam contas, elas não dizimam esse valor. E aqueles que mostram ser mais comprometidos com Deus acabam abrindo a igreja, porque eles mesmos administram ali, viajam e tudo mais, enfim. Virou uma coisa monstruosa. Não sei se essa palavra, a internet está cancelando agora, quando a gente fala assim. Mas é um negócio fora de controle, cara, que a gente está vivendo. E o que mais me assusta, eu repito, é que é em nome de Deus. Então, eu componho uma canção, digo que foi o Espírito Santo que me deu, aí se tu gravar outro processo. É verdade. Recebeu de graça? Aí tem lá o meu escritório. Eu não estou dizendo que é correto eu gravar uma música sua sem entrar em contato com você. Eu não estou dizendo que é correto, mas a gente está pegando uma coisa que nós alegamos que é soprada pelo Espírito Santo, e a gente estamos levando o nosso irmão a um tribunal por conta de algo que a gente disse, foi Deus que me deu essa canção. Entendeu? Aí você vai ligar para um camarada desse, ele manda até mapa de palco. E para fechar, você tem que mandar X% do cachê antes, 50% do cachê antes no fechamento do contrato, e os outros 50%, ele não sobe no palco se você não tiver parado. Então virou uma coisa realmente monstruosa. E tem mercado para isso, o povo gosta. Aí fica a gente, como pastor de igreja local, com uma formiguinha, tentando ensinar o povo no dia a dia o que é adoração. Entendeu? Porque a gente resumiu, no nosso bate-papo todinho foi falando de adoração na área da música. Realmente. Né? É. Foi só isso que a gente falou. A gente não falou de adoração em outra área. E a gente, quando vai ver a adoração que surge, pela primeira vez expressão na Bíblia, é em Gênesis 22, Abraão dizendo aos servos, olha, fiquem aqui que eu e o menino vamos subir, vamos adorar, e havendo adorado, voltaremos. Não tinha um violão, não tinha uma harpa, não tinha instrumento, não tinha nada. Ele estava subindo para obedecer. Porque a adoração não tem como você desvincular a adoração da obediência. E essa galera, ela não submete a ninguém, ela obedece a quem? Se ela processa quem grava uma música dela sem pedir a permissão, leva a um tribunal. Né? Então, é para você ver como a adoração está distorcida na igreja brasileira, porque está resumido a música. A gente resumiu a música e tudo gira em torno da música, adoração como música. Só que a gente não entende. Eu dizia isso na igreja quarta-feira, que a irmãzinha lá, que ela levou a igreja para estar adorando. O significado da palavra adoração no hebraico é avodar. Um dos significados dela é trabalhar. Então trabalhar é adorar a Deus. Trabalhar. Trabalhar e orar na seara e na vinha. Eu só esse tempo aí, mano. Então, a gente tem esse entendimento, né? Adorar. Que aí a gente fez a proposta, né, para o grupo. E a gente dizia assim para eles, hoje não, ele lança na mesma desenvoltura que você tem com a vassoura, você vai ter com o microfone. Eu vou ser bem sincera. Parece assim uma coisa, não era áspero, não era impositivo, não era isso. Era um acordo, né? A gente conversava, mas assim, para deixar bem claro que o serviço com o microfone e o serviço de estar limpando ali aquela igreja era um zelo. São semelhantes. Né? É semelhante. A adoração é uma vida de zelo com Deus. Né? Se você tem esse zelo com as coisas de Deus, com as pessoas, que é o que mais importa para Ele, você é um adorador. É verdade. A gente tentava, né? Tá vivendo essa realidade. E agora, a gente já tem quase não, já passamos de 1 hora falando de adoração na área de louvor. É brincadeira? Então a gente adora a Deus orando, a gente adora a Deus trabalhando, a gente adora a Deus dizimando, né? A gente adora a Deus colaborando, ofertando. Então a adoração, a partir do momento que a gente se entrega a Jesus Cristo, toda a nossa vida ali é uma expressão de adoração. Perfeito. Né? Mas, infelizmente, particionaram a adoração. Então a gente percebe isso hoje de maneira lamentável, preocupante, já que hoje o centro é o homem, né? O alvo não é mais Jesus, na grande maioria das vezes. Hoje se cria uma expectativa e se prepara para o público. O Espírito Santo hoje não pode bradar no coração do pregador e dizer, eu quero que você pregue isso aqui. Não, ele prepara a mensagem em cima do público dele. E muitos já carregam 2, 3 no coração, porque dependendo do público, o céu desceu, opa, vou colocar essa aqui.
Não, aqui cabe essa daqui. Então, ele, o Espírito Santo, ou seja, a gente já sabe fazer culto, não precisa mais do Espírito Santo, a gente já sabe manejar tudo direitinho, e chegamos num ponto preocupante muito mais do que nos tempos anteriores, porque a questão agora relativizou, inclusive, o pecado. Por causa disso, de misturar demais as coisas, a gente já não sabe mais o que é errado, o que é certo. Tudo bem, é para Jesus, faz. Não, tudo bem, isso aí deixa. Então, a gente não consegue mais dizer isso está errado, isso não pode. Enfim, e eu quero até acrescentar nessa conversa, para a gente também falar um pouco a respeito disso, né? Quando acontece do grupo de louvor da igreja, eles começam a estar ali adorando a Deus, ou louvando, ou cantando, e eles estão ainda naquele patamar de entrega, que não tem vínculo empregatício, é uma coisa feita por amor e tal. A partir do momento que gera um vínculo, é como se a pessoa não conseguisse mais adorar, entra só a visão profissional do lucro. Quanto vai ter, quanto eu vou ganhar, quanto... Porque o que eu estou falando é o seguinte, às vezes pode acontecer até conosco, com pastores, líderes. Sim. A gente fica acostumado a pastorear e deixa de sentir a presença de Deus, o Espírito Santo, a gente começa a tomar controle sobre tudo, se acostuma com isso, e a gente vê isso acontecer com louvor, ou seja, a gente já faz uma preparação, não mais para a espontaneidade do Espírito Santo, mas para uma coisa já pré-planejada. E é isso que está acontecendo também, essa junção de uma liderança que se tornou omissa, muito mais preocupada com popularidade do que propriamente pregar o Evangelho. Acho que a motivação mudou, né? A motivação... Porque se tem uma coisa que a gente não pode negar é que a gente faz parte da geração da transição. Nós recebemos da geração passada uma igreja mais comprometida. Sem muita informação. Com mais temor. Exatamente. Mais temor. Para você ter ideia, antigamente a gente andando pelas ruas, quando alguém estava evangelizando e dava um panfleto, a gente não rasgava, a gente não guardava. Porque eu tenho 40 anos, mas eu estudei em escola que a prova era rodada no mimeógrafo. Cheirinho de... Então a gente não tinha acesso a tanta coisa impressa. Então quando a gente via um panfleto, um folheto, nossa, era bonito. A gente ficava admirando, né, os desenhos. Deu trabalho isso aqui, vamos guardar. Mas a gente guardava e... Bem, hoje não. Hoje a nossa geração, o meu avô, ele foi o fundador da primeira igreja batista em Junco, e ele não tinha leitura, praticamente. Ele lia um versículo com muita dificuldade. A gente andava ali, 6, 7 km a pé para fazer um culto na roça. E aí tinha um irmão, o avô de Daíse, tinha uma carroça, uma égua branca, manga larga, ele arriava essa égua, a carroça, ele tinha uns banquinhos, e as irmãs da igreja, os mais idosas, ele colocava nessa carroça, a gente ia para um lampião fazer culto. Quando nós chegávamos lá no culto, quem pregava não era um teólogo com anel no dedo, era gente que aprendeu na raça. Né? Aprendeu mais pelo ouvido que em alguém estar ali explicando e ensinando, como nós temos essa informação hoje. E fazia o apelo cantando aquela música: fui na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, e as pessoas na frente chorando. Então, nós herdamos a igreja desse pessoal. Eu lembro que eu acordava 3 da manhã, e às vezes que eu acordava 3 da manhã para ir no banheiro, a minha avó estava de joelho orando. Então nós herdamos essa igreja dessa galera aí, que pagava preço, né? Exatamente. Que não tinha vergonha de se expor e falava um português completamente errado. Mas enfim. E agora nós estamos trabalhando nessa igreja a geração de Débora, a geração de Reuel. Então, como é que essa igreja vai estar daqui a 40 anos? Será que as pessoas vão ter paciência de sentar no culto para ouvir o pastor pregar 1 hora? Se a nossa geração vive de recortes no Instagram. A nossa geração é de recortes. Então, tudo isso tem um peso muito grande na compreensão e adoração que nós temos, como você disse, como estilo de vida, como obediência ao Senhor, como dar bom testemunho. Então, a grande questão é que
como a nossa concepção de adoração está resumida à música, as outras coisas não importam. Hoje tudo pode. E as pessoas usam a Bíblia, as pessoas têm informação hoje, tem muita informação hoje. Perguntaram esses dias, né? Na caixinha de perguntas, deu até uma polêmica lá. Por que Jesus bebia vinho e eu não posso? Né? É um tipo de pergunta que as pessoas ficam fazendo para justificar. Né? E eu disse, eu não sei porque você não pode, eu sei porque eu não posso, porque eu vim do alcoolismo. Eu sei que eu não posso. Mas já que você quer se comparar com Jesus, ressuscita o morto, cara. Só quer limitar essas questões. Ressuscita o morto, então não viu para comemorar, porque na verdade as pessoas querem se colocar naquilo que Jesus fez para justificar aquilo que elas estão com vontade de fazer. Então, a adoração tem a ver com tudo isso, entendeu, Fábio? Com o estilo de vida, com a maneira como eu trato a minha esposa, com a maneira como eu trato os meus filhos, com a minha honestidade de comprar e pagar, sabe? De ter. Eu não estou falando da gente ficar ali com, sei lá, psicose com a nossa reputação, não, porque não é minha reputação, porque já é outro lado da moeda, já é outro extremo. Mas a gente zelar por aquilo que a gente se propõe a falar, que é Jesus Cristo. E outra coisa que você falou, os nossos cultos, eles não são mais cristocêntricos, é esse o problema. Sem contar que a gente está usando a graça para justificar coisas que a Bíblia condena de maneira aberta. Então, isso que a gente está falando aqui é sobre adoração, um verdadeiro adorador, né? Porque eu acho isso incrível. Se a gente limitar a adoração à música, Deus tem a música perfeita no céu. Exatamente. Assim dizer, isso. Né? Mas ainda assim, Jesus disse àquela mulher no Poço de Samaria que ele procura em nós. Então, olha o que é que Deus faz. Olha, Santo, eu quero de você. Não é a adoração. É a verdadeira. Porque se você parar para analisar, o Brasil é um país de adoradores. Sim. Agora, muitas vezes a adoração não está canalizada na pessoa que deve ser. É o que Jesus fala. Então, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí, quando a gente vê isso, e a gente vê para onde a igreja está caminhando hoje, e se justifica tudo, não, porque pode. Pessoas com a vida desgraçada, miserável, dizendo, eu nunca estive tão bem com Deus. Sim. E justifica em cima de quê? Da graça. Isso. Então, aí a gente tem que subir no púlpito e pregar, não mais a palavra, porque a Bíblia diz que, Paulo diz em, se não fala a memória, 2 Timóteo 4, que nos últimos dias a palavra vai gerar comichão nos ouvidos. Então, eles vão arrumar, eles vão criar, eles vão promover mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. E aí não tem como você estabelecer a verdadeira adoração em uma geração que escolheu o que quer ouvir. É simples. Esse texto que o pastor falou, né, é um texto que em todo momento ele está ali na minha mente, né, que é o amante de si mesmo. Como ensinar, né, nos últimos tempos, Paulo diz que haverão tempos trabalhosos, né, homens amantes de si mesmo. Como ensinar alguém que é amante de si mesmo a adorar a alguém que deve ser o maior amor da nossa vida, né? É uma questão nesses últimos tempos. Eu fiz uma breve pesquisa quando recebi o convite, e aí o senhor falou do significado, né? Em grego, em hebraico, e no latim, a palavra adoration, né? Adoração, significa ato de gostar de modo intenso. Né? Ato de gostar de modo intenso. Como? Será que tem espaço para esse coração amante de si mesmo gostar de alguém de forma intensa mais do que a ele mesmo, as suas próprias vontades? É complicado. Perfeito. Enfim, ó. Estamos chegando já perto do final. Eu queria dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo, que há uma coisa fundamental no Evangelho. Quando a gente aceita Jesus para valer, não uma religião, não uma placa de igreja, não uma doutrina, e assim a Jesus Cristo, nós recebemos uma identidade. Isso fica claro, a identidade. Quando a igreja primitiva foi criada em cima de identidade. Só para vocês terem uma ideia, ela foi perseguida. Houve um louco chamado Nero, que enlouqueceu, tocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Foi fácil para ele achar todos os cristãos, prender todos, depois jogar na arena para morrer. Porque os cristãos não pararam de se juntar e adorar a Deus. Tinham identidade.
mesmo sabendo que Nero estava perseguindo. Hoje, ser cristão é conveniência. Conveniência. Está dando certo, estou ganhando, está dando tudo ok, estou aqui. Deu problema? Tchau. Tchau. Não, vou ficar em casa. Vou ficar em casa. Se você ficar em casa, você vai perder sua identidade. Se você não for para o ajuntamento, você perde sua identidade. Quando for perseguir a igreja, não se preocupe não. Ninguém vai em cima de você, porque você não tem identidade. Você vai saber se livrar direitinho disso aí. Só que a Bíblia diz que aqueles que não colocaram a marca, nem se submeteram à besta, esses foram separados por ele. Então, a nossa identidade não vai nos dar lucro, não, às vezes. A nossa identidade não nos vai fazer se sentir aceitos, não. A nossa identidade não vai dar like, às vezes, mas é nossa identidade. E a gente tem que abrir mão, muitas vezes, tem que abrir mão dos aplausos, dos elogios, das aceitações, para deixar claro quem somos. Então, adorar para mim é ter identidade em Cristo. Saber quem é e deixar isso bem claro para todas as pessoas que têm acesso a você. E em cima dessa palavra, eu quero trazer as considerações finais, já agradecendo ao pastor Neto, que se deslocou da sua cidade ali para nos atender, né? Não cobrou cachê. A única coisa que a gente teve para dar para ele aqui hoje foi um caldo de aipim. Mas veio nos atender, como sempre, veio nos atender com maior alegria, abrilhantar essa entrevista, esse debate, agradecer a Bia, que veio também, de Barra de Chuva, e também preencheu aqui com bastante carinho e amor e dedicação a essa entrevista. Eu quero agradecer aos dois e deixar vocês dois com as considerações finais. Vou começar por Bia, depois o pastor Neto. O senhor está falando aí perfeitamente que a adoração é ter identidade. E aí lá nos Salmos, no Salmo 148, lá no Salmo 148, a palavra diz assim, louvai ao Senhor, né? Ele fala sobre louvar ao Senhor, né? A adoração, a gente falou bastante aqui de música, e música ligada ao louvor, né? Aí fala assim, louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. E aí fala das aves, aí fala de animais, e fala da criação, né? Louvai ao Senhor. E eu acredito que a adoração, a criação adora sendo quem ela é. A baleia adora sendo baleia, a árvore adora Deus sendo árvore, ela louva a Deus sendo árvore, quando ela faz todo aquele processo de fotossíntese e gera o oxigênio para que a gente possa respirar. Então, toda a criação, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor, sendo o que é. E o homem que tem identidade, ele louva ao Senhor. Então, o Senhor fechou muito bem aí falando que a adoração está ligada à identidade, e a nossa identidade em Cristo no final, da conta que vai fazer essa separação de quem está adorando, de quem está numa performance, né, quem está de verdade adorando ao nosso Deus. Então, assim, eu quero só agradecer esse convite, me sinto muito honrada. Olha que não é fácil estar no meio desses dois aqui, gente, mas eu me sinto muito honrada por essa oportunidade, agradeço a Deus e que esse canal, né, de Deus aqui tenha muito, vá além, alcance muitas pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Amém. Pastor Neto. Agradecer pela oportunidade. É impossível a gente esgotar um assunto desse em um bate-papo só, né? Sabemos do nosso desafio enquanto pastores locais de conduzir um povo, lutar contra um sistema, contra um mercado que na verdade, a gente profissionalizou, né? A adoração. Então, a adoração na música está profissionalizada. Então, é muito complicado. A gente vai dizer o que, povo, para não ouvir? Porque o cara fez daquela música visando o lucro. Então, é muito complicado. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. E aqueles que colocarem a Bíblia como bússola para a sua vida vão poder orientar o seu rebanho da maneira bíblica, da maneira que Deus estabeleceu. Eu quero agradecer e dizer que é sempre bom e uma ferramenta dessa possibilita a gente poder debater, a gente poder expor opinião, discordar, né, errar,
também, porque do outro lado vai ter alguém que não concorda, e tudo bem. E eu acredito que nós vamos trilhar esse caminho aí, quero desejar sucesso para vocês nessa jornada e que esse podcast possa continuar crescendo, sendo uma ferramenta de instrução para a vida das pessoas, porque o Fábio, ele é mestre, né? E o mestre, ele tem essa capacidade de instruir com uma facilidade muito grande e Bia tá certo, ele aperta a gente mesmo. E hoje, acho até que ele pegou leve, hoje não foi polêmico, eu vim pronto para ser cancelado, né? E pedir a você que me siga lá no Instagram, né? Eu estou batendo lá os 3.000, olha. Glória a Isso é Deus. importante. Glória a Deus. Então eu quero lhe pedir não, eu quero lhe implorar mesmo, me segue lá. Tá bom nas minhas redes sociais. Instagram é Pastor Saturnino Neto, você vai me encontrar lá. Agradecer a Fábio, Deus te abençoe. Amém. Abençoe teu ministério, tua casa, Amém. e que a gente possa seguir aí. É muito bom caminhar contigo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando esse debate, esse bate-papo no nosso Pod Prosa, e queria convocar você, empresário, as pessoas que têm algum tipo de renda e querem publicar seu meio de trabalho aqui conosco. Estamos começando agora, ainda somos muito pequenininhos, mas nós temos aqui uma convicção muito grande de que o Senhor nos permitiu começar esse projeto, que não há em nós nenhum tipo de anseio de lucro ou ganharmos a vida com isso aqui. A gente apenas quer usar a internet como uma ferramenta que beneficie pessoas que às vezes não têm o acesso que outras têm. E por isso que nós nos dedicamos a fazer esse Pod Prosa só com essa intenção. Porém, a gente precisa de manter isso aqui. A estrutura agora, a gente faz isso dentro da minha casa, a gente quer fazer em um local adequado, e não há como a gente fazer isso sem parceria. Então, eu queria convocar você, se o Senhor tocar no seu coração, se o Espírito Santo ministrar no seu coração, você sentir nos apoiar, a gente divulga a marca de vocês, faz questão de divulgar, e nós agradecemos já de antemão. Eu tenho certeza que Deus o recompensará, tá bom? Obrigado mais uma vez, desculpe a voz, a garganta estava... Estou bem sentido hoje, mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Que o Senhor Jesus os abençoe. Espero te ver na próxima, se o Senhor assim o permitir, tá bom? Paz.